Estamos voltando com o capítulo 16, Confidências do livro Nosso Lar, onde André Luiz conta a conversa que teve com sua mãe no plano espiritual. Ela está falando então que o pai está enredado com as amantes que teve na terra, que agora estão do lado de lá também, entidades trevosas que estavam comprometidas com ele. E o André então pergunta se não tinha como ajudá-lo. E a mãe então explica para ele, olha, eu o visito frequentemente. Ele não me percebe. O que eu posso fazer? O potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração. Tenta fazer com que o pai chegue até ela. Mas o que acontece? Apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de vez em quando, sem obter resoluções sérias. Por quê? Porque as infelizes, aquelas mulheres que estão junto dele, aquelas que estão apreendendo, das quais ele se tornou prisioneiro, fazem com que ele não siga as sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Já pedi amparo para inúmeros espíritos superiores, diz a mãe de André Luiz. Em 5 núcleos diferentes, fala ela, veja só, 5 núcleos diferentes ela fala. Inclusive Nosso Lar. Ela está dizendo que foi pedir ajuda em Nosso Lar também. Uma vez houve, diz ela, que o ministro Clarencio quase conseguiu atraí-lo para o Ministério da Regeneração, mas não conseguiu. Por fim ele fugiu. Então ela diz, mas você acha, André, que é possível a gente acender uma lâmpada? Pode acender uma candeia que não tem óleo e não tem pavio? Se ele não tem o combustível, se ele não tem o pavio, para que isto possa produzir luz, não adianta eu pôr fogo ali para que ela acenda, ela não vai acender. E aí vem a inspiração espiritual nos revelando coisas. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Ele precisa querer. Laerte precisará querer sair daquela situação. Se ele não quiser sair, não adianta. Ele permanece inativo, dentro dele mesmo, entre a indiferença e a revolta. Aí ela fala sobre as irmãs de André Luiz. Ele também tem 2 irmãs, a Clara e a Priscila, que também estão metidas no umbral. Olha só, quantas pessoas da mesma família, em situação diversa, e olha o trabalho que a mãe de André teve para ajudar estas criaturas a saírem da condição em que se encontram. A única que a ajudava era uma irmã de André que havia falecido muito jovem, a Luísa, e que, vendo a tragédia que ainda estava na família física do André, vendo as condições difíceis em que elas se encontravam, a Luísa ficou alguns tempos ao lado da mãe e voltou para a terra. Reencarnou-se para ajudar os parentes em situação difícil. Olha só. Estava agora a mãe de André Luiz sozinha ali tomando conta de toda a família. Ele ficou assombrado. Ficou muito assim admirado. E pergunta então, sabendo dessas entidades que estão querendo prejudicar o Laerte, envolvidas com ele fisicamente, sexualmente, emocionalmente, ele diz assim, mas a senhora ainda assim tenta ajudar essas mulheres infames? Ora, olha o conceito, não é? Do homem terreno. Olha o conceito da pessoa que está em uma situação tão complicada, tão difícil, para entender a sua transformação essencial. Essas mulheres infames, essa gentalha, assim, essa gente sem nenhuma consideração e interessada apenas em prender as pessoas em uma situação difícil, a senhora ainda dá a mão para elas, a senhora ainda vai ajudá-las? Que coisa! Como que a senhora faz isso? E aí a mãe diz a ele, olha meu filho, não classifiques assim essas mulheres. Nossas irmãs são doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas do nosso Pai, do mesmo modo que nós. Não tenho feito a ajuda que procuro levar a Laerte somente para ele, mas faço isso por elas também.
E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. A mãe de André diz que ajuda as moças, inclusive, a que se recuperem. O Laerte e as que estão prendendo na região umbralina. Então André fica emocionado, fica surpreso, fica bastante, inclusive, assustado. E quer, já que estamos falando da família, ele, mãezinha, será que a senhora não tem aí uma noticiazinha da Zélia? A Zélia, aqui é meus filhos que estão lá em casa. O ministro Clarence não fala nada, eu também fico com vergonha de perguntar para ele. Mas e a Zélia? A senhora tem alguma notícia dela? André está querendo dar uma burladinha nas notícias que ele tem em nosso lar. A mãe dá um sorriso assim, meio conformado e diz, meu filho, eu tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. Que mais? Mãe, só isso? Vão bem? E ela sabendo que ele estava justamente assim, agoniado, depois de pensar um pouquinho, ela disse para ele, você, entretanto, André, não deve se inquietar com o problema de auxílio à sua família. Prepare-se, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Existem questões que precisamos entregar a Deus, ao Senhor, ao Cristo, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Vamos deixar que Ele cuide disso. Vamos deixar que as coisas caminhem. Porque é mais importante que seja assim do que a gente querer resolver as coisas sem ter condições. Melhoremos-nos primeiro, para depois termos condições de ajudar o outro. Ele já tinha ouvido isso quando lá aquela senhora velhinha tinha ido falar com o ministro Clarencio antes do André, lembra? Então, você viu quantas coisas importantíssimas estão aqui neste capítulo sobre nosso padrão mental, nossas ligações clandestinas, nossos compromissos com o mundo escuro e também o amor que ampara a todos. Confidências bastante importantes que devemos levar em conta, de ensinamentos que são preciosos para nós, porque todos nós vivemos assim. Não se esqueça que depois que a gente desencarna, a nossa vida será a vida intrínseca, aquela que nós interiormente levávamos escondido de todo mundo. Éramos mentirosos, éramos caluniadores, éramos ladrões, éramos perversos, éramos pervertidos. É assim que nós estaremos do lado de lá. Pensemos nisso. Veja que bênção termos o nosso lar para estudar antes que a gente chegue do lado de lá, não é? Obrigado pelos e-mails, obrigado pelos elogios, obrigado pelas mensagens que vocês nos têm enviado. O Espírito da Letra na TV Mundo Maior, na TV Alvorada Espírita, no YouTube e em inúmeros blogs que estão espalhados pela internet. Espero você no próximo programa. Muita paz.